Fala, Fogão! Conforme você bem sabe, na saída da partida diante do Internacional, o Gatito resolveu dar um chute no equipamento do VAR. E na ocasião, por conta da raiva que a torcida tava em relação a ter perdido a partida e tudo mais, uma série de torcedores na internet começou a falar que o Gatito representou, que ele fez aquilo que todos os torcedores queriam, enfim, foi colocado como ídolo, mito, coisa e tal. Só que ninguém na hora, no calor da emoção, pensou na consequência daquilo. E a consequência agora tá bem clara. O Gatito corre o risco de sofrer uma punição de 30 a 180 dias. Ou seja, aquilo que a gente imaginava que podia ficar de 1 a 6 partidas, vai agora ficar em dias. O que pode fazer o Gatito perder, inclusive, a Copa do Brasil. É uma questão bem complicada, tá? A gente sabe que o erro do Gatito foi gravíssimo, nunca tinha acontecido isso no Brasil, o que dá margem, tá, para o tribunal, para o STJD, tentar dar a punição mais severa possível para servir de exemplo. Isso aí para mim tá bem claro. Ele vai servir de exemplo, ele vai ter uma punição bem severa para que nenhum outro jogador queira repetir o que o Gatito fez. Tá? Isso para mim tá bem evidente. Se fosse de 1 a 6 partidas, na minha opinião, no primeiro momento, o STJD daria 6 partidas. Mas a gente sabe como funciona o STJD. Ele dá a punição máxima, depois tem uma segunda audiência e ali ele reduz a pena para metade, enfim. A gente sabe como funciona normalmente. Mas nada é garantido, porque esse é um caso novo. O Gatito não poderia ter perdido a cabeça daquela forma. Uma coisa sou eu, você, como torcedor, ficar irritado, dar um murro na cadeira no estádio. A gente hoje não pode sequer jogar um copo dentro do campo de jogo, porque o Botafogo corre risco de ser punido. Então o torcedor, mesmo com raiva, tem que se controlar também. A gente, quando tá podendo ir no estádio, alguém atirou um copo, o que todo mundo faz? Caça quem jogou para o Botafogo não ser punido. E isso reduziu drasticamente no futebol brasileiro. Antigamente era comum, era chuva de copo dentro do gramado, enfim, tinha um monte de coisa aí que acontecia que não poderia acontecer. Aí vieram as punições, as torcidas começaram a entender que não era para fazer aquilo, que aquele tipo de atitude estava errado, e isso naturalmente começou a trazer uma consciência para todos os torcedores de que se alguém fizer isso, a gente tem que caçar o responsável. Só que no caso do Gatito, de dar um chute no equipamento do VAR, isso nunca aconteceu. Talvez no futebol mundial nunca tenha acontecido. Tanto é que teve uma repercussão muito grande em vários noticiários mundo afora da atitude do Gatito, mostrando ele chutando o equipamento do VAR. O próprio goleiro sabe que o erro dele foi grave. Logo depois, nas redes sociais, ele colocou lá um texto dizendo que ele errou, que ele não deveria ter feito aquilo, que ele reconhece o erro dele, mas que também acha que os jogadores deveriam ser mais inseridos em como esses critérios são definidos. Enfim, ele deu toda uma explicação, tentando justificar também qual foi da atitude dele, mas não muda o fato de que foi um erro grave. E quando eu falo isso, eu não estou aqui defendendo o VAR. Tem gente que pensa que, não, você está falando que o Gatito cometeu um erro grave, então você está defendendo o VAR. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não estou defendendo o VAR, estou simplesmente dizendo que a atitude do Gatito foi grave. E como foi a primeira vez que isso aconteceu no futebol brasileiro, talvez até no futebol mundial, a punição do STJD promete ser bem severa. Além de ser de 30 a 180 dias, ainda vai ter uma multa a ser paga, porque o equipamento do VAR, pelo que foi relatado, quebrou. Então assim, é uma situação que não poderia ter acontecido. Nós, torcedores no estádio, temos que nos controlar, mesmo que a gente esteja com muita raiva, a gente não pode jogar um copo dentro do gramado, porque hoje a gente entende qual é o tipo de punição que o clube vai sofrer, isso vai prejudicar o Botafogo, então a gente não faz mais, e quando alguém faz, a gente caça quem fez, para mostrar, nós identificamos quem fez. No caso do Gatito, isso não poderia ter ocorrido. A gente não sabe qual vai ser o grau de punição, é a primeira vez e tem tudo para ser uma punição muito severa, fazendo com que a gente perca um jogador que está numa ótima fase. O Gatito está vivendo um momento assim, realmente, mais uma vez, tá? Lembrando 2017, que ele foi muito bem naquele ano, começou mal, assim como aconteceu, nesse ano. O Gatito não começou tão bem assim naquele ano de 2017, mas depois veio a brilhar e nesse momento o Gatito está fazendo excelentes partidas. E aí agora o Botafogo vai ficar sem o jogador, dia 10 está marcada a audiência e a gente vai ver aí qual é a primeira decisão em cima desse caso. Enfim, na minha opinião, foi um erro grave, a punição vai ser severa e a gente torce para que não seja tão grande assim. Só que o fato de ser em dias, de 30 a 180 dias, em vez de ser de 1 a 6 partidas, torna o caso ainda mais problemático. A gente pode ficar sem o Gatito no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Justamente agora que a gente está na boca do gol da quarta fase, a audiência vai acontecer inclusive antes da primeira partida
Enfim, pode ter um efeito suspensivo aí que coloque o gatito em condições de jogo, isso normalmente acontece, até que tem o segundo julgamento, mas a gente está na mão do STJD agora em relação a qual vai ser a punição para o gatito. Que vai vir, vai. Agora, qual vai ser o tempo? Resta a gente torcer para que não seja tão grande assim. E você, Fogão, o que você pensa dessa atitude do gatito? Você também vê o erro do gatito como um erro grave, que de fato, na minha opinião, foi. Mas você também vê dessa forma? Tudo bem, o jogador estava de cabeça quente, a gente entende isso. O jogador dentro de campo fica com sangue quente, isso aqui sobe a cabeça, enfim. A gente sabe disso tudo. Mas o que você pensa, friamente falando, da atitude? E o que você acha que vai vir em termos de punição? Deixa a sua opinião aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se não é inscrito no canal ainda, aproveita agora, se inscreve. O botão tá logo aí abaixo de se inscrever. Depois clica no sininho para ativar todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.